Olá, nessa edição do programa Sala de Debate, vamos abordar a temática dos resíduos sólidos em Maringá, destinação e tecnologias. A discussão dos resíduos na cidade vem de longa data, porém sem a participação da comunidade. Para resgatar essas discussões, vamos acompanhar a reportagem de Larissa Ribeiro. Uma prática que vigora desde agosto de 2010, com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a logística reversa. Ela define que as empresas são responsáveis por recolher seus produtos após o descarte pelo consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2014, o Brasil gerou 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse total, 42% ainda tem como destino lixões e aterros controlados, considerados ambientalmente inadequados. Em Maringá, desde 2009, por ação do Ministério Público, a Justiça determinou o fechamento do lixão municipal e o município foi obrigado a encontrar uma solução urgente de destinar todo o lixo produzido na cidade, de forma ambientalmente correta. A medida adotada desde janeiro de 2010 foi a utilização do aterro sanitário, de iniciativa privada, escolhido por licitação pública no segundo semestre de 2009. A partir daí, a Prefeitura de Maringá determinou que os grandes geradores como comércio, indústria ou serviço que gerassem mais de 50 quilos de resíduo por dia seriam responsáveis pela segregação, coleta e destinação final do resíduo que produzissem. Com a utilização do aterro sanitário e com o assunto controlado, pelo menos no que diz respeito à lei determinada à Prefeitura, surgiram projetos de terceirização da coleta, tratamento e destinação final. A mais discutida delas foi, sem dúvida, a utilização da tecnologia na incineração, que acabou sendo vetada pela população que se insurgiu contra a iniciativa, com a participação de importantes associações e entidades da comunidade local. Para debater esse assunto, temos aqui no estúdio Carlos Alberto Berriel. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Com formação em administração de empresas, economia e pós-graduação em gestão ambiental. É gerente de operações da empresa Constroeste, que opera o aterro sanitário da Pedreirengá, em Maringá. Recebemos também o professor Dr. Jorge Villa-Lobos. Seja bem-vindo. Obrigado. Graduado em Direito, especialista em açúcar e álcool, área de concentração, tecnologia química pela Universidade Estadual de Maringá, mestre pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutor pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Estadual de Maringá e atua na área de planejamento ambiental e direito. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez, Carlos. Obrigado. Para iniciar esse debate, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre qual é a situação do lixo urbano em Maringá atualmente. Jorge. A situação dos resíduos, pensando do ponto de vista da coleta seletiva, o município de Maringá tem 3% de coleta seletiva, ou seja, é bem pouco, é um mínimo que nem sequer poderíamos chamar de mínimo, porque praticamente é insignificante, haja visto que 97% do material com potencial a ser reciclado e incorporado a um novo ciclo econômico não está sendo coletado. Carlos, a situação do lixo em Maringá. O Jorge é mais especialista nessa parte do reciclado e tal. A minha parte é mais o domiciliar doméstico, né? Uhum. Então, dessa parte eu não posso falar muito da parte de reciclado, mas é o que ele falou, em Maringá, pelo que os estudos estão levantados aí, o pessoal diz que é muito pouco ainda, por enquanto é muito pouco. E eu, como defensor de aterro sanitário, você vai falar isso para mim, o que a gente fala? Quanto mais vocês reciclarem, maior a vida útil do meu aterro. Então, para mim, é muito mais interessante a reciclagem, como ele está dizendo. E qual a melhor tecnologia para a destinação do resíduo sólido? Hoje, tá? Não sei, eu não vejo outra coisa ainda, por enquanto, tem muita tecnologia dizendo que vai acontecer, mas por enquanto seria o aterro sanitário. Hoje ainda é o aterro sanitário, mais seguro. Professor Jorge, o aterro sanitário é realmente a melhor opção? O Carlos aponta correto, ele dá uma limitação temporal à questão do aterro sanitário. E nisso tem toda a razão, veja dizer, hoje no entanto, a discussão dos resíduos sólidos urbanos é uma permanente geração de resíduos, não é?
desde que começamos o dia até que vamos dormir e voltamos a acordar, há uma geração permanente, crescente de resíduos. Essa é uma característica. Então, a questão do aterro ser hoje não significa que ele seja a melhor alternativa amanhã ou depois de amanhã. Então, é uma questão temporal que deve ser considerada neste nosso debate. Tem uma tecnologia que o senhor considera a mais adequada? Tecnologia, o que é uma tecnologia? É uma ciência aplicada. Se eu vejo do ponto de vista da economia, o que é uma ciência aplicada aos resíduos, eu vou ter só uma resposta. Cada vez que eu tenha menos resíduos, eu terei mais economia. Toda vez que eu tenha um resíduo destinado ao ciclo da economia, ou ciclo produtivo, eu terei mais economia. Toda vez que eu tenha um resíduo não indo a um aterro, não sendo depositado, não sendo enterrado, mas retornando a alguma atividade econômica, eu terei mais economia. Então, a aplicação tecnológica tem a ver exatamente com essa dimensão econômica. Só que é necessário a dimensão econômica incluir uma dimensão social e uma dimensão ambiental. Esse tríade, ou esse trípode, é o que nos deve dar qual é a melhor tecnologia. Toda forma de tratamento de resíduo gera um produto do tratamento, seja o chorume, a fumaça da incineração. O que fazer com esse resto do tratamento do resíduo? Com o Carlos discutimos uma questão lembra do incinerador? Com o incinerador, qual era o resíduo? Né? Não, na verdade, nós já há vários anos, eu estou há 6 anos em Maringá, a gente vem discutindo isso. E tecnologia para incineração, hoje, né, é uma realidade. O Brasil não existe ainda isso no Brasil. E as que a gente sabe de fora, que cansamos de ver aí, todas elas que abriram e tiveram vida útil no máximo de 30 anos, não reabriram mais. Não reabriram tá? mais. Porque foi criado um monte de problemas em volta dessa região, levantado um monte de doenças e muitas coisas assim desse tipo. Então, a gente não vê com bons olhos isso. Eu até acredito que futuramente a queima do lixo vai ser um bom negócio. Mas desde que nós temos tecnologia própria para isso e pessoal capacitado para poder olhar isso, que hoje nós não temos. Porque fazer por fazer é fácil. A gente precisa ter responsável pelo aquilo que vai acontecer no futuro. Tá? Tem um passivo ambiental, e aí com o Carlos a gente tem uma coincidência muito grande nesse debate. Veja, o passivo ambiental do incinerador são as cinzas. Inicialmente são as cinzas. O que você faz com cinzas tóxicas? Você criou um novo problema que requer uma tecnologia ultra especializada que não está disponível. Então, qual é a melhor tecnologia? Às vezes, dependendo do grau de desenvolvimento tecnológico do país, você vai ter que recorrer a tecnologias que são extremamente simples. Por isso que a gente diz assim, a reciclagem é uma aplicação tecnológica que visa reduzir o volume de material que vai para o aterro, mantendo a vida útil do aterro. Então, o que é a reciclagem e o aterro são duas ações que podem conviver na situação tecnológica do país nesses momentos. Uma alternativa à incineração, quando começaram as discussões pela prefeitura, foi a pirólise. Como seria essa tecnologia e por que ela não se tornou mais aplicável aqui em Maringá? Aí a parte... Veja, vou fazer uma brincadeira, se me permite. Quando eu falo de pirólise, estou falando de algo de fogo, né? É como falar de tecnologias pirotécnicas. Então, se eu falo de pirólise, estou falando, na verdade, de tecnologias pirotécnicas, que significa assim, eu solto uma discussão sem substância técnica, sem apoio técnico e científico, e digo, eu vou fazer isto. Eu digo, onde que está isso feito? Não sei, nunca vi, mas é aonde? Bom, eu creio que esses são jogos pirotécnicos para desviar o que é a questão central. Qual é o papel que cabe à administração pública com a questão de resíduos? Bom, nós sabemos qual é, implementar a coleta seletiva plena. Faz isso? Não faz isso. Então, eu tenho um jogo pirotécnico que desvia o debate central. Enquanto eu vou discutir uma tecnologia que ninguém aplica mesmo,
eu tenho uma outra situação que deveria ter sido resolvida e que não é resolvida, que é a coleta seletiva, entende? Então, para mim, essas tecnologias discutidas aqui em Maringá são muito mais um jogo de marketing de características pirotécnicas que alternativas reais, sólidas, para dar uma adequada equação ao nosso debate, ao conteúdo do nosso debate. O aterro sanitário foi uma decisão provisória do poder público aqui em Maringá, que tem durado até hoje. Quais as vantagens do aterro e qual a perspectiva de duração? Que tem um tempo limitado, como já foi dito. Sim, mas a vida útil do aterro depende de um monte de outros fatores, tá? Mas vamos dizer, quando nós montamos o aterro em Maringá, qual que foi a primeira solução? Primeiro que estava com um problema no antigo, que era um lixão. Então é aquilo que a gente fala. Qual que era a solução antes no Brasil? Lixão. Aí perceberam que lixão contaminava, o pessoal ficava lá catando lixo, doenças, rato, urubu, aquela monte de coisa. Tá. Então vamos começar a fazer o quê? Um lixão controlado. Ou seja, um aterro controlado. Era um lixão melhorado. Qual que era a melhora? Você só cercava ele, punha alguém e não deixava ninguém entrar para ir cotar o lixo. Tá. Isso daí é a solução. Bom, isso ainda não está bom. O que vamos fazer então? Um aterro sanitário. Que aí veio, o que é o aterro sanitário? Já é uma obra de engenharia, tá? Você vai ter que fazer toda uma terraplanagem embaixo, vai ter que fazer a manta, colocar a manta embaixo, uma quantidade de terra em cima, para depois fazer as tubulações para gases, para chorume, para depois começar a depositar o lixo. Então é uma coisa assim que eu falo, ela é mais segura, tá? E mais barata hoje. E a tecnologia toda, eu acredito, é o que eu estou falando, o futuro não vai ser aterro, tá? Inclusive eu falo muito e brinco até às vezes com o pessoal que tem aterro, que no futuro aquilo lá vai ser uma mina de ouro. Porque na hora que descobrir o que fazer com o lixo, você desenterra e reutiliza. Porque o lixo vai estar lá e não vai embora. Você só vai tirar a parte de terra que você cobre, normalmente todo dia você é obrigado a cobrir uns 3 metros de altura, você cobre ele, você deixa lá. Hoje está emitindo gás, você também pode usar isso daí. Dá para montar alguma coisa e usar para eletricidade, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu acho que futuramente, quem tem aterro sanitário, ganhou dinheiro hoje, que a gente fala que todo mundo ganhando dinheiro, mas futuramente vai ser uma caixinha de surpresa para ele, que ele vai poder usar esse lixo para um futuro, sei lá, energético, alguma coisa, que tem utilidade ainda. Não acabou ali, não morreu aquilo ali. É uma opção viável o aterro hoje, a única, ou tem alguma outra, professor? As opções são custo-benefício, são melhor preço, melhor técnica. A concorrência, quando você oferta para o mercado uma alternativa, você vai fazê-lo através de uma licitação. Então, o poder público só vai contratar através de licitação. E para isso ele vai ter várias modalidades. Uma delas é melhor técnica e melhor preço. A combinação das duas termina dando hoje, de fato, os aterros sanitários. E os aterros sanitários criam, né, ao prazo de 30 ou 40 anos, um passivo ambiental que pode durar 300, 400 ou 500 anos. Então, veja, hoje é uma alternativa em relação à melhor técnica, custo e benefício. No entanto, a longo prazo, ele é um grande problema que vai durar 500 anos. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos. Retornamos com o programa Sala de Debate e vamos continuar a nossa discussão, a nossa conversa sobre resíduos sólidos. Havíamos parado no aterro sanitário. Carlos, qual é a capacidade do aterro sanitário atualmente? Quantos anos ainda vai durar? E como esse lixo chega lá no aterro? Bom, a capacidade do aterro hoje está em torno de 25 anos hoje. Desde que dê continuidade na pedreira, né? Porque a pedreira vai andando e nós vamos pondo a manta e tal, e fazendo nosso trabalho na parte de engenharia do produto. E o que acontece? Então você utiliza toda essa terra que está lá, não precisa degradar uma outra área, nada. Então, quer dizer, só foi possível montar nesse local porque era uma área já degradada e está em atividade. Porque se ela não tivesse em atividade, seria dificilmente você colocar um aterro dentro da pedreira. Porque teria que degradar uma área fora para trazer toda essa terra para dentro, tá? Então não seria viável. Tá? A vida útil que você perguntou, então, 25 anos, nós recebemos hoje,
em média, só da Prefeitura de Maringá, em torno de 360 toneladas, tá? Em torno de hoje 10 mil toneladas por mês, aproximado. Fora isso, tem algumas pequenas cidades também que estão trazendo, e mais rejeito de varreção, mais algumas outras coisas aí, chega em torno aí de umas 13, 14 toneladas, acredito eu, por mês. E como otimizar o tratamento do lixo com a reciclagem, professor Jorge? Quando o Carlos nos diz que há um total de 14 mil toneladas mês sendo levadas para o aterro, você tem que observar a situação inversa. Se eu tenho um percentual de material reciclável, que isso depende de cidade para cidade, região para região. No caso de Maringá, materiais sólidos recicláveis em torno de 45% do total que vai para o aterro. E tem uma parte, uma fração dela que é úmida ou que poderia ser destinada para compostagem. Então, se eu tenho as duas, eu vou fazer uma diminuição do volume que eu tenho para enterrar, porque há uma parte que de fato é rejeito, que provém desse processo de separação, que ele não tem para onde ir nesses momentos. Então, você vai, mas não para enterrar, você concebe o aterro sanitário como um local de depósito transitório. Amanhã nós teremos tecnologias para o reaproveitamento daqueles materiais que ficam ali depositados. O conceito europeu, nesse sentido, ele é muito importante. Eu não uso a ideia de aterro como enterrar, eu uso a ideia de aterro como depósito, né, momentâneo de rejeitos para uma finalidade de curto, meio ou longo prazo retornarem ao ciclo econômico. Então eu tenho que ter essa compreensão de mais longo prazo. Se eu conseguisse então implementar 100% da coleta seletiva e a compostagem, eu teria um material armazenado em menor volume que poderia então criar novas tecnologias, novos usos a meio e longo prazo. Então, esse conceito do aterro ele tem que ser analisado nesse procedimento mais longo, que começa com a educação ambiental, que começa com a separação dos resíduos dentro de casa, a participação dos cidadãos nesse processo, né? Então, essa é a questão do ponto de vista que eu observo. Tá. Né? Você nos disse que tem o lixo é basicamente composto por resíduo reciclável e produtos orgânicos. Esse produto orgânico a gente vai transformar em compostagem. Pode transformá-lo em compostagem. E 10 toneladas de lixo dia, como o Carlos nos apresentou. Como viabilizar a utilização dessa compostagem? Não seria um subproduto rejeitado um pouco com preconceito da sociedade? Veja, você bebe água todos os dias. Sim? Sim. Se eu lhe digo que na água que você bebe, vinda do rio Pirapó, eu tenho ali dentro o esgoto lançado de uma estação de tratamento de esgoto, você fica chateada, não é isso? E se eu lhe digo algo mais, eu lhe digo, mire, olha só, dentro desse rio ainda são lançados efluentes provenientes de um frigorífico de cavalos. É evidente, você disse assim, não, eu não acredito, que coisa feia, não é isso? Bom, então, temos percepções sobre situações e temos informações e percepções sobre situações. Então, quando a gente diz o que é o material de compostagem, eu vou ter uma rejeição que você tem. Mas se eu lhe digo que todo material orgânico passa por um processo que termina eliminando as bactérias, você vai ficar tranquilo, vai usar o material. Essa é a situação do material de compostagem. A primeira ideia é dizer, mas isso vem de onde? Do lixo, do resíduo, de matéria orgânica? Sim, mas qual é o processo dele? Bom, ele vai passar por um processamento que alcança temperaturas de 90 graus, que eliminam X%, quase a totalidade das bactérias. E esse material fica inerte e ele pode ir para atividades de hortas orgânicas, ele pode ir para a agricultura convencional, a produção de cana, e o estado do Paraná tem uma peculiaridade. 20% da área do estado do Paraná é arenito, uma região pobre em nutrientes. Portanto, a matéria orgânica seria muito bem-vinda e adicionada a esses solos, passaríamos a ter um solo muito mais produtivo que aquele que temos hoje. Então, mercado há, possibilidades há, informação há, conhecimento há, e Maringá tem já 2 certificados que demonstra que essa tecnologia da compostagem é possível, é viável e são certificados do Ministério da Agricultura.
Professor Carlos, a viabilidade da compostagem. Não, a viabilidade é interessante, quanto a isso não tenha dúvida, mas é aquilo que você falou 10 toneladas, não é 10 toneladas, é 360 toneladas dia que chega lá. Então se você for separar isso daí, eu acredito que 100 toneladas seria de material para compostagem, material orgânico, úmido, tá? Que é um problema sério, que é o que a gente está falando, mas é tudo uma educação. Tá, você tem que fazer uma educação desde a criança até o adulto, tal, pôr em mídia tal, e falar o que tem que fazer e tem que separar. E alguém tem que ir lá buscar separado. Porque isso funciona bonito. Europa, Estados Unidos, Japão, funciona uma maravilha. Você chega lá fora, tem 4, 5 coisas para você pôr teu lixo. Então você vai lá e vai colocando teu lixo. Então hoje só pega úmido, amanhã só pega plástico, amanhã só pega papelão, amanhã só pega não sei o quê. Ótimo. No Brasil, o nosso lixo é meio indigesto. O pessoal põe até pedra. Põe lâmpada, põe pedra, põe tudo. E como é que você faz para separar isso? Então é o que eu estava falando. Nós temos tudo certificado para vender o nosso produto, que nós temos compostagem na nossa empresa. Aqui não em Maringá, mas em Rio Preto nós temos compostagem, temos tudo. Só que você tem um monte de outros produtos, de outros problemas, que vai terra junto, vai pedra, vai um monte de outras coisas. Que no fim você não consegue. Você consegue o efeito mas com algumas substâncias que não deveria estar lá. Então, para conseguir tudo isso daí, e a Lei 12.305 é bem claro para isso, né? A partir da hora que entrar em vigor, porque agora prorrogar para mais 2018, se eu não me engano. A questão do aterro, né? Porque a função de separação do lixo vai ficar para a prefeitura. Ó, o problema é de vocês têm que separar. O aterro vai receber somente o rejeito. Então, nós não temos que estar preocupados, nós estamos do aterro, a preocupação não é nossa. Tudo bem que temos tecnologia hoje até de, como eu estava falando, de você montar uma indústria de separação de lixo. Nós vimos aí vídeos que trabalham onde 200, 300 toneladas por dia e trabalham 5, 6 pessoas. E já saem em fardos no final do coisa, o produto todo enfardado já. Por cor, do jeito que você quiser. Tá? E aí o que vai acontecer? Iria para o aterro somente, tá, aquilo que não tem utilidade. Mas eu não vejo isso aqui ainda no Brasil, a gente não vê esse tipo de consciência. Por quê? É o que nós estamos falando, é custo. Na situação que está hoje, então, pior ainda, porque quem que quer investir em alguma coisa? Sabe, um valor, então, por enquanto, está indo do jeito que está e jogando no aterro. Bom negócio? Não é. Porque a parte reciclada ocupa um espaço grande dentro do aterro, porque uma tonelada de rejeito, cabe em 1 metro cúbico. Agora, se for de material reciclável, ele vai pegar 3 metros cúbicos do aterro. Então ele acaba com a vida útil do aterro. Tá? Que é interessante, e é o que eu falei, nós começamos com lixão, depois aterro controlado e agora aterro sanitário. O que vai ser o próximo passo? Eu não sei, mas é o que eu falo, futuramente não vai ser aterro sanitário, alguma coisa vai mudar. Vamos fazer mais um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sala de Debate e vamos retomar a discussão acerca da destinação dos resíduos sólidos. O Carlos, no bloco anterior, disse que o nosso lixo vem para o aterro todo misturado. Como seria, na prática, a destinação desse lixo? Qual é a responsabilidade do cidadão, das empresas, do poder público na destinação desse lixo? Veja bem, o Brasil nós não temos aquela educação com o lixo. Ninguém comenta, separa isso, faz isso, ou guarda isso diferente, guarda num outro saco plástico, numa outra sacola. Por quê? Nós não temos essa ideia de como é feito. Aqui é muito fácil, você põe o lixo lá fora de casa, e você vira as costas, volta, sumiu. Ninguém sabe para onde foi. Sumiu o lixo, é mágico. Tá? Então do jeito que você pôr, ele some. Então ficou hoje, o que acontece? Se você não fizer essa separação desse lixo, cada vez vai ser pior para nós. Para os aterros, para o poder público, para todo mundo. Então ele tem que conscientizar o povo, fazer um trabalho de educação desde a escola, a mídia, tá? Toda hora, tá? Esse horário político, põe um pouco disso daí, para poder pôr na cabeça do pessoal que separar e alguém for lá buscar, você vai conseguir reutilizar esse material. Porque após você ter misturado todo ele e jogado no caminhão de lixo, ele já perdeu o valor.
aquele valor agregado que ele tinha como material reciclado, não existe mais. Então, se você não fizer isso, vai continuar indo tudo para o aterro, tá? E dando um prejuízo enorme para o município, vamos dizer, que poderia estar economizando, né? E beneficiando um monte de pessoas que trabalham em cima disso, as cooperativas que existem por aí, tal, ajudaria muito. Você faria uma outra coleta, que seria a coleta do reciclado. Poderia fazer em bairros, dias ímpares, pares, dependendo do tipo de material, papelão, sacola plástica, PET. Então, isso teria que ser feito. Aí sim nós iríamos ver um trabalho perfeito entre o poder público, o pessoal que trabalha com aterro e o pessoal que faz a coleta, tá? Mas isso no Brasil ainda, pelo que a gente vê, ele comentou, 3% na cidade de Maringá, eu não tenho esse dado, mas 3%. E não é muito fora do Brasil todo, não. É mais ou menos por aí, isso daí mesmo. Que na verdade é aquele coitado que vai de casa em casa e abre a sacolinha e põe na coisa que ajuda a fazer a reciclagem. E Maringá ainda nós estamos um pouco adiantados nisso, mas na maioria da cidade por aí é dessa maneira. É aquele coitado catador que está fazendo essa parte do que seria do município. Qual a responsabilidade social e política na destinação dos resíduos, professor? Resíduos todos geramos. Só que há uma questão de uma atribuição, uma competência de determinados entes políticos, né, da federação. Então, a competência de tratar, discutir, orientar, nesse caso, é do município, a respeito dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, é essa competência atribuída já pela Constituição. Só que os municípios têm gestores políticos, e os gestores políticos, na verdade, têm um tempo para serem gestores, né? E esse tempo, eles querem ver as coisas resolvidas. Isso não existe. Não existe mágica para você viver eternamente. Para você viver eternamente de forma sustentável, você necessita enfrentar o problema, equacionar e começar a resolver o que é circunstancial. Então, não há uma solução definitiva. O gestor quer, me dê uma solução. Qual é a solução? Na verdade, com respeito dos resíduos sólidos urbanos, a alternativa é planejamento e gestão de longo prazo. Tanto longo prazo quanto exista o município, quando exista a própria sociedade, enquanto exista o próprio homem. Então, veja, não há solução, há uma gestão que se dá ao longo do tempo. Como se faz? Bom, o Carlos aponta, justamente isso. Por isso que ontem não tem um conflito entre quem tem um aterro, que é uma alternativa tecnológica para o presente, e quem discute a reciclagem, que é aquilo que coopera ativamente na conscientização daquilo que é possível ser feito, de modo a dar sustentabilidade à própria sociedade. Então, é esse diálogo que a administração não inicia, esse diálogo que ela acha difícil de enfrentar, porque os políticos têm um baixo nível ou baixa capacidade de aceitar a rejeição às propostas impostas por eles. Então, essa baixa capacidade de dizer, olha, senhor político, o senhor está errado, isso é muito difícil para um político. O político sempre está certo. Então, como conviver em uma sociedade que quer opinar, que quer participar, e o político não quer dialogar com ela? Os resíduos são justamente um conflito que temos pela carência de diálogo do gestor, que não quer ouvir a população e não quer incluir na ação da reciclagem a própria população da qual ele é o gestor. Para finalizar, qual é a proposta para uma destinação correta dos nossos resíduos para a sociedade, para a gente ter uma durabilidade, uma sustentabilidade maior? O Carlos aponta perfeitamente isto. Separe na origem. Em casa você deixa o que é plástico, você deixa o que é papel, mas você vai colocá-los para que alguém venha buscar e a municipalidade não passa para buscar. Então, de que adianta nós separarmos se o gestor não está cumprindo o seu papel? Então, veja, a população quer reciclagem? A população quer reciclagem. Quer sustentabilidade? Quer sustentabilidade. Quer melhor qualidade de vida? Quer. Mas o que o gestor tem que fazer? Dialogar com ela. Dialoga? Não dialoga porque o gestor político no Brasil não aprendeu a dialogar com a população. Ele não sabe como se relacionar com os problemas. Ele só quer, eu quero uma solução. Ora, para o lixo não há uma solução. É necessário agir de longo prazo.
e aí a população está disposta, o gestor não está disposto, as pessoas que têm aterro controlado estão dispostos a que venha menos resíduos para ter um aterro de mais longa duração. E não temos um gestor com habilidade, com consciência adequada, e não digo ambiental, com consciência política adequada à demanda que nós temos sobre a questão dos resíduos. Carlos, a proposta seria esta, uma política mais firme com a participação da sociedade? Com certeza seria essa a solução. Por exemplo, é o que a gente fala, porque o governo também lançou a lei, mas não deu suporte para ninguém poder fazer isso. E os gestores hoje reclamam disso, porque você pede uma coisa, mas se você não der como você praticar isso, não existe. Eu posso citar aqui, o Jorge até deve conhecer, a cidade de São Jorge de Ivaí, aqui perto. É uma das cidades, ela é pequena, uma cidade pequena, de 5 mil habitantes, mas na qual eles fazem o quê? Todos os moradores recebem um bag, tá? Um bag, onde ele põe todo o reciclado e põe para fora. Em determinados dias da semana eles passam e retiram esse bag. Quer dizer, não vai nenhum outro lixo, outro material para o lixo, só vai realmente o molhado. Não é uma coisa difícil. Depois o que eles fazem? Eles levam um determinado local lá, fazem a separação, esse lixo não foi ainda contaminado, e eles têm um bom preço para poder vender isso. Então, lá eles conseguiram resolver, só que é uma cidade pequena. Não vou falar que não vou poder em Maringá pôr bag nas casas, que não vai ter jeito, né? Mas é um tipo de uma solução, né? Das cidades menores. Carlos, muito obrigada pela participação no Sala de Debate. Jorge, muito obrigada pela presença, Obrigado pela pelo discussão convite. apontada aqui. E nós encerramos o Sala de Debate. Até a próxima.